Mais um vídeo de um gorro horroroso, né? Não gosto de usar boné, não gosto de usar chapéu, não gosto de usar gorro, mas o frio daqui do nordeste da Inglaterra, eu tô de cara pro Mar do Norte, the North Sea, né? Tantas histórias assustadoras sobre navegações, especialmente dos tempos que Dondon jogava no Andaraí, ou antes mesmo de Dondon assinar, sair no bid com a camisa do Andaraí, enfim. Estou aqui nesse frio, chuva por todas as direções, né? Impressionante esse show aquático, e as gaivotas confirmam que é um show animal também aqui, nessa minha estreia no Stadium of Light, nessa minha estreia no estádio do meu xodozinho Sunderland, e eu trouxe, evidentemente, o meu pé gelado comigo, né? Mas esse gorrinho aqui, eu tô até meio no estilo Prison Mike, né? Fãs de The Office vão entender a referência. Se você não entendeu, a sua vida, por mais feliz que seja, aposte, tenha certeza que ela pode ser ainda mais feliz se você dedicar seu tempo ao The Office. E se você já gostou do The Office versão 2, né, versão estadunidense, tente dar uma olhada na versão britânica também. Olha só, eu não tô aqui para ficar trocando groselha, quer dizer, também tô um pouquinho, né? E se você tá acostumado com esses vídeos pós-rodada, também sabe que é um pouquinho do que a gente troca por aqui. Mas, é claro, falaremos sobre alguns jogos dessa rodada ainda incompleta, é claro, né? O Arsenal joga contra o Brentford, fora de casa, na noite desta quinta-feira, e aí eu vou juntar, na manhã desta sexta-feira, num vídeo só, o resultado do jogo do Arsenal com a vitória do Manchester City para cima do Fulham, para ficar um vídeo sobre a briga pelo título, tá? Separar um pouquinho. E aqui no vídeo de hoje falaremos de mais uma noite de brilho de Ryan na Premier League. Falaremos, claro, sobre a queda da invencibilidade do Sunderland nesse estádio na Premier League. Passaremos pelo tropeço do Chelsea, pelo vento que sacudiu, porém não aparou a cabeleira daquele rapaz que eu não aguento mais falar, no empate do Manchester United para cima do West Ham. Antes de começar falando da vitória do Liverpool para cima do Sunderland, e eu vejo que tem uma gotícula já aqui na lente da minha câmera, mas faz parte, eu queria começar falando um pouco sobre a minha experiência de vir aqui pela primeira vez. Por quê? Eu escuto de muita gente que esse é o melhor ambiente de torcida dessa temporada da Premier League, por motivos óbvios, né? É um time que não estava na primeira divisão inglesa desde 2017 e que nesse período passou pelo abismo da terceira divisão. E não só voltou, como voltou em grande estilo, né? E voltou tendo uma campanha muito melhor que os outros dois recém-promovidos, já mais acostumados no recorte recente com a Premier League do que o Sunderland. Eu estou falando de Burnley e estou falando de Leeds United. Então, esse ambiente aqui, ele é realmente muito especial. Porém, eu preciso admitir que ainda que eu tenha morrido de amor, ficado apaixonado pelo Elvis Presley, Falling in Love with You, com a torcida cantando aqui, acho muito bonita essa canção de entrada do time em campo, né, logo antes do pontapé inicial. Ainda que eu tenha fallen in love por essa torcida, eu achei ok apenas o ambiente. É porque, no fim das contas, eu sou um imbecil e fico achando que eu posso encontrar algo não inglês na Inglaterra. Então, sim, para os padrões ingleses é boazinha. E acho que o jogo não ajudou, porque foi um Liverpool muito mais dominante, muito mais agressivo do que o Sunderland. E eu vou entrar nos pormenores desse jogo depois de um recadinho que eu tenho para você. Fique esperto. Olha só, eu sei que eu não te conheço ainda, talvez por falta de convite seu, fica a questão. Mas eu posso afirmar com algum grau de certeza que você, infelizmente, já foi alvo de tentativas de golpes online. Se você não foi,
algum parente seu, alguém que você conhece, é algo tão disseminado que infelizmente é quase que impossível a gente conhecer alguém que não tenha passado por isso ou que não conheça alguém que tenha sido alvo, né? Quem é que nunca recebeu aquela mensagem, aquele SMS, aquele e-mail que parece com o nosso banco, que parece com um serviço online popular? É difícil realmente você reconhecer. E aí, pensando em soluções práticas de resolução ou de pelo menos mitigação, eu trago a palavra da NordVPN, que além de diversas outras ferramentas, uma miríade de plataformas e de possibilidades que a plataforma da NordVPN te apresenta, você pode ativar a proteção contra ameaças Pro, que faz o trabalho de reconhecer esses links golpistas e te alertar sobre esses perigos. E aí eu trago estatísticas, eu trago uma base de dados dos usuários, claro, da NordVPN. Entre março e setembro do ano passado, de 2025, a NordVPN bloqueou com essa ferramenta mais de 400 mil golpes. E aí essa proteção fica ainda mais acessível, claro, com um link personalizado para a gente, que está aqui na tela, nordvpn.com/caldeira. Fica mais fácil se você clicar no comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Clicando nesse link, você recebe uma oferta exclusiva para a nossa comunidade aqui do canal Fred Caldeira, além de 4 meses extras de cobertura e com a garantia de reembolso de 30 dias por parte da Nord. Acho difícil que você precise, porque o serviço é muito bom. Pois bem, depois de 12 jogos nesse estádio pela Premier League sem perder, com 7 vitórias e 5 empates, eu vim aqui e o Sunderland perdeu. Né? Então eu peço desculpas para todos os torcedores dos Black Cats. O gato preto que deu azar fui eu. O Sunderland perdeu a primeira depois de 12 jogos de invencibilidade, porém a culpa não é só minha, tá? No retrospecto recente, o Sunderland tem perdido um pouco as próprias estribeiras e vacilado mais do que o comum, né? Nas últimas 6 rodadas são 4 derrotas. O mesmo número das 20 rodadas anteriores. Então você vê que o Sunderland está realmente tropeçando também nos próprios cadarços. A ausência do Xhaka pesa muito para esse time, Todo mundo cai de produção sem o capitão. O Xhaka que está se recuperando de uma lesão que, se não me engano, é no tornozelo. E esse Sunderland não conseguiu jogar bem. No primeiro tempo, o Liverpool finalizou 14 vezes, o maior número de finalizações do Liverpool em primeiros tempos nessa temporada de Premier League. E o Sunderland só pisou na área dos Reds 3 vezes, o menor número de oportunidades do Sunderland na área adversária em primeiros tempos nessa Premier League. Então foi realmente muito díspare, foi um monólogo praticamente, porém dentro da tônica desse Liverpool nessa temporada, porque o Liverpool é o segundo time que mais finaliza em toda a Premier, atrás apenas do Manchester United, e tem o quarto pior aproveitamento, a quarta pior taxa de conversão das finalizações, beirando os 10%. Então, no primeiro tempo, não teve chances tão claras assim, as mais claras vieram no segundo tempo, mas ainda assim desperdiçou oportunidades. Teve a bola na trave do Wirtz, que mais uma vez praticou o futebol. Gostei muito da partida do Wirtz hoje. Gostei também da partida do Ekitike, com um asterisco. O que eu mais gosto do Ekitike, acho, por enquanto, é que ele oferece muito jogo, cara. Ele te dá muitas possibilidades. Porém, hoje, mais uma vez, assim como foi contra o Manchester City na derrota na rodada passada, ele desperdiçou oportunidades muito claras. Mais uma vez de cabeça, inclusive, uma delas. Então, tivemos aí a dualidade do Hugo Ekitike hoje mais uma vez. Olhando para o setor ofensivo, o Gakpo é unidimensional, né? Em tempos de multidimensionalidades, o Gakpo continua 1D. Ele só tem uma jogada, ele faz coisas muito básicas. Eu não me afeiçoo muito pelo Gakpo versão
25-26. Eu não entendo porque o Arne Slot é tão chonado em dar tantos minutos para esse jogador. Gostaria de ver mais, por exemplo, o Rio Ngomorra. Tudo bem que hoje não era jogo que tivesse tanta necessidade disso, mas enfim. Não gostei também do Salah mais uma vez, tá? Eu sei que, por conta da bagagem histórica dele ser tão rica, ele mais uma vez tropeçou no recorde, né? Ele bate o escanteio para o gol do Van Dijk, aliás, um gol raro do Liverpool, que é, acho que o terceiro time que menos tem gols de cabeça e o segundo que menos tem gols de cruzamento em toda a Premier League na temporada, mas escanteio cobrado pelo Salah, gol do Van Dijk, e aí o Salah chega a 93 assistências na Premier League, ultrapassando o Steven Gerrard. Atenção, as gotículas estão fazendo a festa Eu prometo que não sou eu, tá? As projetando. É essa chuva que vem da esquerda, da direita, de baixo, de cima, aqui de frente. É impressionante, mas enfim. Quem é que nunca teve um professor, né? Que falava e as coisas iam... Enfim, não vou ficar trazendo essas memórias de volta, não. Voltando, o Salah, então, ultrapassa Steven Gerrard e está ali na 7ª colocação, na primeira do Liverpool na era Premier League, né? É o maior assistente, portanto, com a camisa dos Reds na era Premier League. E entre todos os times, ele está na 7ª colocação, empatado com o David Silva, e a uma assistência de empatar com o próximo da lista, Dennis Bergkamp. E depois tem um salto um pouco maior para alcançar Frank Lampard, se é que ele vai alcançar, se é que ele vai ficar mais uma temporada, mas isso é papo para depois. Defensivamente, eu gostei muito da partida de Konaté. O Van Dijk ganhou o prêmio de melhor em campo, mas acho que foi pelo gol marcado que o fez destacar. Eu gostei muito do que o Konaté fez hoje, foi muito bem, num duelo muito difícil com o Brian Brobby, companheiro de seleção do próprio Van Dijk. Cara, assim, o Brobby é aquele atacante tanque, né? E o Konaté conseguiu lidar muito bem com as exigências físicas do Brian Brobby. Então, mais uma boa partida do Konaté nessa temporada errática e nesse retorno dele sensível psicologicamente. O ponto triste fica para o lado do Liverpool por conta do Wataru Endo, né? O jogador japonês que jogou improvisado na lateral direita, porque é uma posição amaldiçoada para o Liverpool, né? E o Szoboszlai estava suspenso, suspensão de uma partida apenas, volta no fim de semana pela FA Cup contra o Brighton, se estiver bem fisicamente, claro, mas não tem nada que indique que não esteja. Então o Endo jogou por ali, jogou muito bem, dentro das próprias condições, e saiu com o que me pareceu ser uma lesão no joelho preocupante. Sai chorando de maca e eu fico com uma dor no coração porque lesões desse nível comprometem Copa do Mundo. E aí, meu amigo, é a pior coisa que pode acontecer, cara. Os caras, né, imagina você poder jogar uma seleção, uma Copa do Mundo com a seleção japonesa, você está jogando pelo Liverpool. O Endo já tem 30 a mais, né? Vai saber se ele terá a oportunidade na próxima Copa, então tomara que não seja tão ruim quanto pareceu. Vídeo começando aqui no Stadium of Light, já passou pelos meus estúdios Caldeira em Manchester e agora vou para o triste quarto de hotel aqui em Sunderland para dar prosseguimento aos destaques parciais dessa rodada. Rapaz, e não é que de lá para cá tivemos mais uma demissão na Premier League. Eu não estou falando do Thomas Frank. Aliás, já tem um vídeo inteiramente dedicado à troca de comando nos Spurs. Mas eu estou falando do Sean Dyche, cara. Eu estou falando do Nottingham Forest, que mais uma vez troca de treinador nesta Premier League. É impressionante o trabalho de implosão do Evangelos Marinakis. O Nuno Espírito Santo, que fez uma temporada brilhante na temporada passada, cai em setembro, entra Ange Postecoglou, que dura 39 dias no cargo. Em outubro cai para a entrada do Sean Dyche. 6 vitórias apenas em 18 rodadas com
o treinador da voz mais estranhamente sexy de toda a Premier League. Ele cai para o Wrexham na FA Cup nos pênaltis, o que, né, com todo o respeito à ascensão meteórica do Wrexham, que daqui a pouco vai jogar a Premier League, não sei se na próxima temporada, mas, né, a tendência é que em algum momento nos próximos anos jogue. Não dá para o Nottingham Forest perder para o Wrexham na FA Cup. E conseguiu passar na Europa League na zona dos playoffs. Vai enfrentar o Fenerbahçe para decidir uma vaga nas oitavas de final. Para além dos resultados, a questão aqui é: o Shandite tinha, para os próprios padrões ofensivos, uma Ferrarizinha na mão, um Bentley, e não conseguiu passar a terceira marcha, não conseguiu passar a segunda marcha. Foi muito chato para o torcedor do Forest ver o time jogar sob o comando de Shandite. É irônico que ele seja demitido justamente depois de um 0-0 em casa contra o lanterninha Wolverhampton, finalizando 35 vezes no gol dos Wolves. Algo que não acontecia em toda a Premier League há quase uma década, tá? Desde outubro de 2016, que um time não finalizava tanto sem marcar pelo menos um golzinho. E aqui outra curiosidade: pela 10ª vez na carreira de vários clubes dirigidos por Shandite, pela 10ª vez um time treinado por ele teve mais de 60% de posse de bola. E ele não venceu nenhuma. É um treinador nascido para ser pedra e não para ser vidraça. E aí, na temporada passada deu muito certo com o Nuno Espírito Santo, o Forest sendo pedra. Nessa temporada, quando fez contratações muito mais da diretoria do que do comando técnico para ser um pouco mais vidraça, até agora não conseguiu se rearranjar. Foi de um estilo do Nuno Espírito Santo para um completamente oposto com Postecoglou, que não durou 40 dias, e aí volta para um estilo um pouco mais conservador, só que com outras valências e fraquezas em relação ao Nuno Espírito Santo. E agora, aparentemente, vão de Vitor Pereira para finalizar essa temporada, esperando que ele faça o que ele fez com o Wolverhampton, salvou os Wolves do rebaixamento na Premier League passada. Mas assim, bicho, foi um erro trazer o Shandite, não é um erro demiti-lo, é uma correção de rota, mas eu não vou aqui defender uma gestão que vai para a terceira demissão em 5 meses de futebol na temporada. O Nottingham Forest está sentindo o calorzinho, né, da desorganização. Não é só no nosso futebol, tá, gente? Não, eu até acho que seria triste chamar o Nottingham Forest de... parece um time brasileiro. Não, existe isso aqui também, tá? Veja o histórico de demissões do Watford, que pela 20ª vez demitiu o Ravi Gracia recentemente. Enfim, se o Forest cair, o culpado tem nome e sobrenome: Evangelos Marinakis. Eu só não torço porque eu nutro simpatia pelo Forest, tá? Fiquei muito tempo torcendo para cobrir o Forest na primeira divisão inglesa, mas que seria lindo o Nuno Espírito Santo com o West Ham terminar à frente do Marinakis, seria. Deixa eu passar para o empate do Chelsea em Stamford Bridge. Eu sei que o torcedor dos Blues tá brabo com a arbitragem. O Rossinior tá brabo com a arbitragem e eu dou razão. Tá? No primeiro momento que eu vi o gol de empate, o 2-2 do Leeds, eu pensei que tinha sido um toque de mão subsequente de um toque no peito do jogador do Leeds, o que, né, segundo a regra, se o toque é um rebote muito instantâneo, ele não tem efeito de toque na mão. Só que não foi. Né? Então, revendo o lance, realmente não consigo entender por que o VAR não voltou para anular o segundo gol do Leeds. Porém, como você já deve saber se você é velho de guerra aqui nesse canal, eu geralmente prefiro olhar para a responsabilidade do time para além da arbitragem. Eu sei que é uma perspectiva um pouco debatível, né? No mínimo, né? Controversa. Eu entendo quem pensa de outra forma, porque
eu entendo não olhar para o futebol em lances que, em teoria, não deveriam nem ter existido, como esse. Só que existiu. E a maneira como o Chelsea defendeu esse lance é uma homenagem muito bonita às videocassetadas. Senti muita falta da narração do nosso querido Fausto Silva, que começou como repórter esportivo, inclusive, tá? E aí o Achapong realmente foi o grande vacilão desse lance. Teve uma pataquada generalizada, que dava para colocar aquela trilha tradicional de desenhos animados, mas o Achapong foi o grande... Aquela proteção que ele faz para o Sanches sair realmente não existe, cara. Não dá para você sofrer esse gol, independentemente do toque que foi irregular. E foi a segunda jogada desastrada do Chelsea, tá? Que terminou em gol. O Caicedo não tinha por que fazer aquele pênalti, gente. Eu acho que o Andrei Santos dá uma vacilada no começo do lance, mas o Caicedo não tinha por que chegar da maneira como ele chegou. Pênalti bem marcado para o Leeds, pênalti anteriormente bem marcado também para o Chelsea, no que foi um pênalti ainda mais desnecessário do Biol, né? O zagueiro do Leeds que chega empurrando com as duas mãos. O João Pedro, não é a primeira vez que o João Pedro tem um pênalti marcado com a camisa do Chelsea sendo empurrado com as duas mãos. O João Pedro que jogou muito bem, tá? O João Pedro que jogou muito bem. Além de marcar um bonito gol de cavadinha, eu gosto muito da intimidade que o João Pedro tem com a bola, tá? Por conta dessa intimidade, por conta de sair bem da área, por conta de ser um cara com muito talento associativo, passes de efeito, visão de jogo, movimentação, tá sempre ou quase sempre bem colocado. Por conta disso, ele muitas vezes foi escalado como 10. E eu entendo por quê, né? Ele foi um grande fiel escudeiro de Danny Welbeck, no Brighton, por exemplo. Mas no Chelsea, o Chelsea precisa muito mais de um 9 do que de um 10. E eu gosto do movimento do Rossini de quase que invariavelmente colocar o João Pedro como 9. Mas é um João Pedro livre, né? É um João Pedro que vai fazendo uma ciranda por ali. Uma hora tá junto do Enzo Fernandes, outra hora tá junto do Estevão. Com o Palmer foi muito bonito ver a escadinha do Chelsea, né? Do Andrei Santos pro Palmer, pro João Pedro. O João Pedro muito bem. O Andrei Santos, falei que ele, na minha opinião, e é bem debatível mais uma vez, como quase tudo aqui, né? Ele deu uma vacilada no segundo gol do Leeds, mas ele tá cada vez melhor, cara. O Andrei Santos está cada vez melhor a ponto de eu começar a entrar para o time da galera que sente que a seleção brasileira precisa ter um jogador com as características dele no grupo. Eu não estou aqui dizendo que o Andrei Santos tem que ser titular. Talvez tenha, tá? Não sei, vamos esperar para ver. Mas a princípio não. A princípio está fechado aquilo ali, né? Com Bruno Guimarães, Casemiro. Mas quando você olha para as características de meias possivelmente convocados pelo Ancelotti e já convocados, não tem ninguém como o Andrei Santos. E aí eu entendo... A questão é que a gente pode sugerir vários nomes para o Ancelotti aqui, daqui a pouco vou sugerir outro, com raízes cruz-maltinas. O problema é quem tirar, né? Tem que entender na confecção das características para o grupo quem tirar, mas eu acho que o Andrei Santos quase... Cara, meu cabelo tá realmente complicadíssimo nessa gravação, mas vamos seguir. É culpa da touca de ontem. O Andrei Santos, ele tá muito, muito bem no Chelsea. Mais uma vez, digo que eu não sei o futuro dessa titularidade constante dele com o retorno do Reece James, mas está dando muito gosto vê-lo dar outra fluência para a saída de bola do Chelsea, tá? Eu prefiro o Enzo Fernandes mais à frente e o Andrei Santos facilitando o desenrolar do Caicedo. O Caicedo rouba a bola e o Andrei Santos ele dá um prosseguimento quebra-linhas, né, de vertical para a saída de bola do Chelsea. O Estevão voltou a ser titular pelo lado direito e jogou 64 minutos discretos, vai, para o padrão Estevão, o que eu não vejo nenhum problema, né? Ainda mais com... Agora a gente sabe que foi a avó dele, né? Que infelizmente faleceu e ele teve que ir para o Brasil, voltou e agora volta ao time titular. O Estevão daqui a pouco vai conseguir voltar a entregar o futebol que a torcida do Chelsea já mais ou menos se acostumou, né? Não tem como
olhar para o futuro do Chelsea e não ver o Estevão titular. E aí, cara, tudo bem que foi um gol que deveria ser anulado e tal, mas e o Palmer perde um gol que não dá para você perder, é um dos gols mais inacreditavelmente desperdiçados dos últimos tempos, pelo menos na minha fraca memória, debaixo da trave no último lance do jogo, numa boa jogada do Caicedo com o Malo Gusto. O Palmer poderia ter feito 3-2, porém, foi 2-2 e o Chelsea volta à programação normal de Robin Hood, né? Um leão contra os leões e um gatinho contra os gatinhos. Cara, você não pode abrir 2-0 contra o Leeds em Stamford Bridge e sofrer o empate. Não pode. Não pode. Você não pode somar 1 de 9 pontos possíveis contra o Leeds United recém-promovido à Premier League na temporada. Até porque, depois de pegar o Burnley, que acaba de ter uma virada maravilhosa contra o Crystal Palace, não sei se embala não, né? Pode ser mais uma casca de banana. Não pode ser, tá, Chelsea? Mas em teoria pode. Ainda mais na versão Robin Hood. Depois do Burnley, a tabela do Chelsea é a seguinte, tá? Arsenal fora de casa, Aston Villa fora de casa, Newcastle em Stamford Bridge, Everton em Liverpool e a dupla de Manchester em Londres. Bom, a programação normal é o Chelsea conseguir mais pontos contra a maior parte desses times do que contra os Leeds United da vida. Mas, enfim, não dá para tratar a presença no G5, no G4, como algo garantido, porque o Chelsea não vai ter nenhuma sequência de Leeds e Burnley, algo similar a isso até o fim da temporada. A gente já está chegando na última quadra dessa Premier League, tá? Vacilos podem acabar custando noites de sono. Se o Chelsea ficar a 1 ponto, a 2 pontos de uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. Briga, claro, com o Manchester United. O drama capilar, infelizmente, segue vivo. Eu já falei que eu não aguento mais falar sobre... Coitado, não é culpa do rapaz, né? Mas ele fez uma promessa que ela é muito, como é que eu posso dizer? Muito otimista, no mínimo, tá? 5 vitórias seguidas não é algo simples, ainda mais dentro da Premier League. E, apesar de ser um empate contra o West Ham, que está na zona de rebaixamento, foi um empate ok para o Manchester United. E aí, porque ele não cortou o cabelo, fica uma sombra negativa de um Manchester United que tem 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né? O que está muito bom. O que está muito bom, ainda mais para o padrão anterior do Manchester United. Então, né, tirando o drama capilar, que não é nada perto do meu, vamos aos pontos principais desse jogo, né? Primeiro, a reação do West Ham é admirável. É digna de nota e de aplausos. Apenas uma derrota nas últimas 5 rodadas. O Nuno Espírito Santo é bom treinador. Mais uma vez, faz um trabalho que, apesar de ter sofrido, passou por um vale antes de subir a montanha, inclusive perdendo para o próprio Nottingham Forest do Shandite no Estádio Olímpico, o que é uma derrota muito, muito dura, de briga direta, né? E não tem outro confronto com o Forest. Mas vamos ver, né, esse empate inacreditável do Forest em casa contra o Wolverhampton foi muito bom para o West Ham. A distância é de 3 pontos, tá? A distância é de 3 pontos. Daqui a 1 ou 2 rodadas a gente pode estar falando do West Ham fora da zona de rebaixamento. Segundo ponto que eu acho importante destacar, a dificuldade do Manchester United contra bloco baixo. Né? Aquilo que eu e muita gente desconfiávamos, queríamos ver, não tínhamos visto ainda, somente com o Tottenham com um homem a menos, né? O Fulham não jogou tão fechado e o Nuno Espírito Santo é um especialista nisso. Então, não é só um bloco baixo, é um bloco baixo nível hard, né? E aí a gente chega no Manchester United com 65% de posse de bola, quase que o dobro de passes trocados em relação ao West Ham e praticamente nenhuma criatividade. São só 2 chances, né? O gol, que eu daqui a pouco falo da finalização milagreira do Sesco,
E um lance de escanteio que o Luke Shaw poderia ter feito o gol se não fosse o Wan-Bissaka salvando a bola em cima da linha. Tirando isso, cara, foi uma posse infértil do Manchester United. Bruno Fernandes muito mal. Os passes mais incisivos, mais criativos, saíram de Mainoo e não de Bruno Fernandes, inclusive aquele belo lançamento para o gol do Casemiro bem anulado por impedimento. E aqui, em parte, é a herança negativa do Amorim, e aí não é culpa do Amorim, tá? É culpa de um planejamento que acabou dando errado, mas a troca de sistema tático para um sistema com um Amorim que não precisava de pontas desidratou essa posição no elenco do Manchester United. Então, quando você precisava de caras ali no 1 contra 1 na velocidade para tentar esticar a defesa do West Ham e ganhar vantagem numérica com dribles, você não tem muitos jogadores, quase nenhum, com essa característica no elenco do Manchester United, ainda mais com o Dorgu machucado. E aqui também há um erro do Carrick na minha avaliação. O jogo pedia pela entrada do centroavantão Benjamin Sesko mais cedo. Ele só entrou aos 69 minutos de partida. Tudo bem que ele errou quase tudo que tentou, mas a presença dele já traz outro grau de profundidade contra retrancas. Né? Ele errou quase tudo, até uma finalização linda. Cara, que finalização emocionante, assim, cara. Assim, é muito bonito quando, com um toque na bola, meio de lado quase de costas, com a marcação em cima, o Sesko foi capaz de transformar em uma finalização indefensável, cara. Foi muito bonita mesmo. A finalização do Sesko, num grau de dificuldade que também na minha memória fraca eu não lembro de, né, uma finalização. Por exemplo, é uma comparação, não é uma equiparação, mais uma vez entrando nessa minha noia. Um dos gols mais bonitos que eu tenho na memória é o do Romário contra a Holanda, né? Que ele espera a bola quicar para... Aquilo ali tem um grau de sofisticação. E aí eu acho que essa finalização do Benjamin Sesko não está próxima, evidentemente. Mas você está entendendo o que eu quero dizer? O grau de dificuldade do lance e como que o atacante, o jogador, ele desenrola aqueles nós. O Sesko, que contra o Fulham transformou um ponto em 3 e agora transforma uma derrota no empate. Nem sempre isso é sinal de que o cara tem que ser titular, tá? Às vezes é o contrário, é sinal de que está dando muito certo ele sair do banco. Mas eu gostaria de vê-lo começando já na próxima rodada contra o Everton, no lugar ou do Mbeumo ou do Cunha. Né? Nenhum dos dois foi muito bem nessa partida. Contra o Everton vai ser um jogo mais ou menos nas mesmas características, mesmo que em Liverpool. Então, eu gostaria de testar, entender como que o United se comporta contra Ferrolho com o Sesko como titular. O empate foi muito gentil com o Manchester United, tá? O Sesko tirou o Manchester United de um buraco merecido. O West Ham deveria ter feito 2-0 e só não fez, já na reta final de jogo, quando o Manchester United estava na versão bumba meu boi, vamos pra frente tentar um empate ou nada, e tá certo, porque o Leny Yoro, em 2 lances, é o unsung hero, né? Talvez pouquíssima gente tenha percebido o que ele fez. Se esse empate, se o Sesko conseguiu fazer o 1-1 e não só o 2-1, o gol de honra, é porque o Leny Yoro salvou o Manchester United em 2 lances já na reta final da partida. Repito que é obrigação do Manchester United brigar pela Liga dos Campeões, né? Quando a gente olha para todos ali brigando por vaga na Champions, estão em competições europeias. E o Manchester United tem apenas 12 rodadas pela frente, então a obrigação é brigar por G5. Falando em Everton, falando em Liverpool, eu queria perguntar para você, na verdade queria falar hi, good night. Will Ryan score tonight? Pois é, rapaz, mais um jogo, mais um gol, 90 minutos de montanha-russa, tá? Na verdade, mais do que 90 minutos.
do jogo anterior, que o Ryan marcou também, como titular também, pela direita também, para esse, eu pensei, e o Iraola também pensou, que o Ryan não teria condições de ser titular porque saiu de campo estafado, com cãibras e, segundo o Iraola, era muito difícil que ele fosse titular 3 dias depois, e não só foi, como jogou 90 minutos, e começou o jogo com um erro, né? Não no começo do jogo, mas o primeiro grande ato do Ryan na partida já na reta final do primeiro tempo, quando ele faz um pênalti que é todo na conta do Ryan, né? Ele, numa tentativa de saída de bola pelo chão do Bournemouth, ele tá ali na lateral, ele tentando se desvencilhar do marcador, leva a bola para dentro da própria área, e aí, numa fração de segundo que ele perde um pouco o controle da bola, ele vai tentar recuperar e marca, e faz um pênalti, comete um pênalti claríssimo, né? Sem qualquer discussão. Então temos um erro do Ryan, um erro central para que o Everton conseguisse transformar o que já deveria ser uma vantagem no placar, né? Conseguiu finalmente 1-0 depois de perder algumas chances, segue perdendo algumas chances, e aí no segundo tempo, o Bournemouth, ainda vivo no jogo, tem um pênalti não marcado em cima do Ryan. Eu não entendi por que esse pênalti não foi marcado, para mim deveria ter sido pênalti, e não foi. E aí aos 15 minutos do segundo tempo, temos um belo cruzamento do bom lateral Truffert. Eu não sei se é tão bom lateral ou se o Bournemouth é muito bom em transformar laterais em jogadores que parecem melhores do que são. Aliás, é uma questão da classe média da Premier League, mas enfim, né? Papo para depois. Eu estou divergindo. Divergindo não, né? Eu estou tergiversando. Divagando. Perdão, gente. Tico e Teco ainda não estão se comunicando muito bem. O Truffert faz um belo cruzamento para um gol de cabeça do Ryan na segunda trave. 3 jogos, 2 como titular e 3 participações diretas para gol. 2 gols marcados e 1 assistência. As más línguas diriam que o Ryan já ultrapassou, por exemplo, o número de Gabigol no futebol europeu, mas eu não vou trazer isso aqui, porque seria um desrespeito com a carreira do Gabigol. Eu acho a piada boa, tá? Mas eu tô longe de utilizar sucesso, relativo ou não, no futebol europeu como definidor de carreira. Pois bem, voltemos. O Ryan começa de maneira meteórica. O Ryan começa trazendo um certo deslumbramento para a arquibancada do torcedor do Forest. Eu vi outro dia uma página famosa de torcedores meio que no Twitter falando do Ryan. Não é possível que a gente achou mais uma promessa maravilhosa, cara. Será que um dia o nosso scout vai errar? Deve ser muito bom ter essa pergunta para se fazer, né? Deve ser bom demais, cara. Mas, de fato, os caras conseguiram trazer... Os caras conseguiram trazer mais um jogador que parece tudo isso mesmo. E já estão percebendo. O que os vascaínos já sabiam e eu comecei a perceber depois, e agora os ingleses estão percebendo, está virando realidade. É claro que, como nessa partida, altos e baixos virão. A questão é que não é normal ele começar da maneira que está começando, tá? E dialoga com o que a gente já vinha trazendo aqui. Foi uma bela escolha, foi uma belíssima escolha, porque o Ryan está jogando. Porque o Ryan não durou um jogo no banco. Se ele tivesse dado um passo maior que a perna, não que a perna do talento dele, mas que a perna da realidade da transição do futebol brasileiro para o futebol europeu, ele estaria tendo que fazer isso nos treinos com ninguém vendo. E dependeria de roubar a posição de um jogador provavelmente mais pronto no time titular se fosse um clube mais endinheirado. Então, esse passo já está se mostrando acertado. E aí, cara, será que ele precisa estar na próxima convocação? É aquela coisa, a gente está sugerindo nomes e nomes e nomes e nomes, né? A gente está falando de Endrick, a gente está falando agora de Ryan, a gente está falando de Igor Thiago, eu já falei de Andrei Santos.
O Andrei Santos é um cara que o Ancelotti já convoca, né? Mas esses outros não. Quem é que a gente vai tirar? O que pode contar contra pro Ryan, não sei se vai, mas pode, é ele jogar pela direita e a única vaga, olhando para o quebra-cabeça de posições e de características no ataque da seleção brasileira, é no centro. É de centroavante. Eu acho que deveria contar ponto para o Ryan, né? Em homenagem ao Chico Raiz, conta ponto ele ter uma versatilidade. Não só de posição, mas como de características, né? Ele é bom de finalização, ele é bom de arrancada, ele é um cara que faz as 3 posições do ataque, ele é bom de cabeça, ele tem personalidade. Eu acho esse quinto ponto central. Ele não sente o peso. Aquele sorrisinho irritante dele, da perspectiva tricolor, é um sorrisinho de quem não está sentindo nada ali, né? Da pressão negativa. E aí, até a convocação de março, quem é que o Bournemouth enfrenta? O Bournemouth, que também só tem a Premier League até o fim da temporada, já caiu das 2 Copas. West Ham, Sunderland, Brentford, Burnley e Manchester United. No melhor dos casos, ele vai farmando números, como dizem os jovens, até o Manchester United, e ele brilha num grande jogo, e aí, Carlito, tem que correr pro abraço. Não sei, tá? Eu não vou ficar aqui colocando como se fosse algo obrigatório. Ele está chegando tarde nessa briga, porque ainda que ele tenha brilhado por um grande clube do futebol brasileiro, chegando numa final de Copa do Brasil, é um grande clube histórico, mas não do momento do futebol brasileiro, né? Nem mesmo o Vitor Roque está conseguindo para a seleção, brilhando pelo Palmeiras, ou o Pedro pelo Flamengo. E aí vamos ver o que essa mudança para a Premier League fará na contagem da pontuação de Ancelotti, comissão técnica para o futuro de Ryan. Mas eu gosto de ter jogador assim. Eu gosto de ter jogador que está em ascensão e que não dá pistas de que sentiria o peso de uma Copa do Mundo. É claro que a gente não sabe, e só vai saber se ele for. Para finalizar, eu queria falar de Sir James Milner. Ele não é Sir oficialmente, mas nos nossos corações ele é, e ele chega agora ao topo da era Premier League em número de jogos, empatado com o também histórico Gareth Barry. 653 partidas na Premier League para esses 2 monstros. Tem uma discussão boba, mas interessante, aqui, de uma galera defendendo que o Barry é o grande rei nesse quesito, porque ele tem muito mais jogos como titular do que o Milner, muito mais minutos, e é verdade. Porém, o Barry não foi titular ou banco por muito tempo da primeira prateleira, né? Ele fez esses números por West Brom, por Everton, se não me engano, por clubes já da prateleira média para baixo. O Milner não. O Milner passou, sei lá, 10 anos entre Manchester City e Liverpool, né? Ele estreia em 2002 pelo Leeds United. 2002, você era nascido? Eu espero que sim. Depois ele passa por Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Brighton. Tem muita gente que não lembra dele nem no Manchester City, quem dirá em Aston Villa, Newcastle e tudo mais. Uma belíssima estatística que eu vi nas redes sociais, e é maravilhosa mesmo, é que de todas as partidas da história da primeira divisão inglesa, fundada em 1888, você era nascido? Eu espero que não. De todos os jogos da história da primeira divisão inglesa, o Milner participou de 1,3%. É para tirar uma onda, né? Até o próximo vídeo.